nós estamos, né, nós profissionais de marketing com foco em digital, estamos numa certa bolha, vamos dizer assim, né? A gente está já preocupado com a metade final da estratégia, que é quais ferramentas usar, qual frequência, falar com qual persona, blá, blá, blá. E a gente esquece que tem uma metade, uns 50% de caminho antes disso, que para mim ficou muito evidente nessas mentorias com empresas menos digitais, vamos dizer assim, né? Então, quando você entra num programa, por exemplo, do Sebrae, que você tem que ajudar os empreendedores a fazer seu Instagram, a usar um WhatsApp Marketing, ou seja, vai para as ferramentas, eles querem muito saber como fazer Reels. E eles acham que é isso que a gente vai ensinar. E, na verdade, na metodologia, não é sobre isso, né? É sobre você ter um profundo conhecimento da tua empresa, saber o que e com quem você quer se comunicar, para daí ir para o como. Porque o Reels ou as ferramentas que eu citei antes, o Instagram, o TikTok, o WhatsApp, eles são meios, né? Eles são o como você vai fazer aquela informação chegar nas pessoas. Mas, às vezes, o mercado está esquecendo disso, né? Do o que eu tenho para comunicar e para quem eu quero falar. Porque é uma questão assim, a menos que você seja um creator, um influencer, etc. Mas se você é empresa, que é o que a gente está falando aqui, não importa você falar com todo mundo, importa você falar com o público certo, que é aquele que tem potencial para comprar ou fazer negócio com você, né? Então, por que eu falo muito do Up Digital? Porque lá a gente vê missão, visão e valores da empresa, a gente vê propósito, daí a gente vai na jornada falar de tom de voz e personas, né? Então, uma coisa que eu vejo dificuldade dos empresários é eles entenderem esse antes de ir para as redes sociais, a lição de casa. A base. A base, de forma assim, que em algumas mentorias, porque são aulas, né, que você dá na jornada e depois mentorias individuais. E nas mentorias, elas queriam saber por que as empresárias, por exemplo, queriam saber por que o Instagram delas não tinha muita eficácia. E daí a gente olhava a bio, né? A bio do Instagram, algo tão importante, quer dizer, o recado do que é o teu negócio em pouquíssimas palavras. E não tinha nada ali. E aí eu dizia, poxa, mas quando você estava, porque eu deixo o empreendedor falar sobre o seu negócio, né? Não tem exercício melhor do que deixar o empreendedor falar do seu negócio. E quando eles falavam negócio, eles falavam coisas riquíssimas, do tipo tempo de mercado, às vezes 30 anos, né? Falavam coisas riquíssimas como um diferencial competitivo importante, e aquilo não estava na bio do Instagram, né? Então, eu diria assim, ó, para quem quer digitalizar ou melhorar seu posicionamento digital, primeiro é um olhar muito profundo para dentro do teu negócio, tá? Eles travam, quando eles, né, esses empreendedores dessa experiência, eles travavam quando você falava de para quem você quer vender ou com quem vamos falar, que é o primeiro exercício para ajudá-los a desenhar uma persona, né? E teve um caso, por exemplo, de uma loja, lembro bem, de material de construção, que eu perguntei para ela, ok, vamos tentar então desenhar uma persona para o teu negócio, para o teu Instagram ser mais efetivo, que ela tinha ali, mas realmente ela tinha muito mais potencial do que o Instagram dela mostrava. E aí eu falei, quem é a tua persona, né, no sentido, mas aí a gente também facilita um pouco o discurso, né, para quem não é do meio e tenta, né, tornar fácil. Então eu dizia, quem é o teu cliente? Com quem que você quer fazer negócio? E ela me disse, qualquer um que entrar na loja, né? E eu falei, não, mas vamos tentar pensar, né? Dentro de um material de construção, você provavelmente tem mais lucratividade ou com material bruto ou com material de acabamento. Então, assim, a gente não vai realmente dispensar ninguém que entrar no teu Instagram e também não vai dispensar ninguém que entrar na tua loja física. Mas isso não é estratégia. A gente tem que pensar em negócio, né? Então, em lucratividade, em rentabilidade. Então, com quem você gostaria de fazer negócio? Aquele cara que compra mais isso ou aquilo. Aí você vai extraindo, né? Então, muito importante para o empresário que tem dificuldade de desenhar, né, e tal, mas conversar com alguém que possa ser provocativo.
e te fazer perguntas. E eu sempre falo assim que uma estratégia digital, ela é caneta e papel, né? Não precisa complicar. Um exercício de persona, o próprio Sebrae tem uma ferramenta, né, no site que ajuda muito a fazer persona, o mapa de empatia, o Sebrae também indica para a gente fazer, mas fato é que se você conhecer profundamente teu cliente, você faz a tua persona com papel e caneta. Então, dentro dessa questão aí que você fez do posicionamento, eu não vejo posicionamento digital sem estratégia antes, sabe? E aí, como que a gente mapeia, Bianca? A gente vai desde isso que eu estava falando para você, de primeiro falar do teu negócio. Gente, você tem que ter um público principal, você pode até ter secundários, mas você tem que ter um público principal que é com quem você vai gastar mais energia, né? E por exemplo, o público, um exemplo assim, o público ele pode ser, em qual detalhamento que a gente vai para entender o público? Mulheres, faixa etária? Essa delimitação que você está falando é público-alvo, né? Público-alvo são dados demográficos, né? Então, mulher, 35 mais, terceiro grau completo, renda, mora onde, tudo perfil de demografia. Quando você vai para o digital, porque aí também todo mundo fala de persona e ninguém explica por quê. Por que que hoje a persona é importante? Primeiro, o que é persona? Evolução do público-alvo. Entendi. Continua tendo toda a questão de demografia, mas entra a questão comportamental. Né? Então, a mulher 35 mais, terceiro grau completo, que mora em Curitiba, faixa de renda X, o que ela busca? Que daí entra as questões de dores, né? Que a gente fala, você não vende um produto, você vende uma solução, que produtos são commodities, né? Soluções daí é que tem valor agregado. Então, por que isso é necessário? A gente está na era das marcas humanizadas, né? Então as marcas, elas têm valores, elas têm posicionamento, elas têm até tom de voz. Sim. Por quê? Porque o consumidor, ele tem abundância de oferta, né? Diferente do marketing 1.0, que você tinha escassez, você tinha produto prateleira, tinha demanda e o que caía no ponto de venda vendia, era um pós-guerra, né? Aí depois você vem evoluindo para essa fase em que você tem abundância de oferta, você tem o fornecedor A, B e C quase com a mesma solução, quase com o mesmo preço. Você compra de quem? Você prefere aquele que se identifica-se com teus valores, né? Então aí entra a questão de sustentabilidade, entram tantas questões de identificação, né? Que é algo totalmente subjetivo, é algo totalmente humana. Começa desde a identidade visual e vai até o discurso de marca nas redes sociais. Então você tem que ter a persona porque você quer se relacionar com o consumidor, né? A marca está humanizada, então ela precisa se relacionar. Quando você vai se relacionar com alguém, você tem que conhecer profundamente. Então, não basta mais a demografia, né? Você tem que falar a mesma língua que aquele cliente, aquele consumidor, né? E aí vem a questão do relacionamento em duas vias que eu tinha pincelado no início, né? Então, se você quer ter porque aí, Bianca, aí a gente vai puxando, aí eu me animo, porque aí é o tema que eu gosto. Que é assim, hoje, o processo de vendas, né? A gente tem que entender um novo consumidor para daí entender por que esse digital faz sentido. Então, hoje a gente, por ter essa grande opção, esse grande leque, a gente é empoderado, né? O consumidor, ele não só tem opção, como ele pode persuadir. Então, se a gente pensar que o processo de compras hoje ele é baseado em persuasão e relacionamento, a gente entende o digital, né? As redes sociais, elas são canais importantes de venda, mas calma, elas não são canais de venda, elas são canais de relacionamento. Então, onde que essa conta fecha? É porque a venda hoje, ela é um processo espiralado, ela não é um processo linear. Você tem que primeiro se apresentar como marca, né? Depois você tem que gerar uma empatia, daí você tem que se relacionar para daí fazer negócio.
Por que que muito empreendedor se frustra com o Instagram, por exemplo? Vou usar nomes, né, que é para ficar bem fácil do empreendedor entender e talvez até ele se identifique com o meu discurso. Por que que eles se frustram? Gente, se você for para o Instagram para já vender, se você não entender que ali é para se relacionar, você já tem uma quebra de expectativa. Então, é isso, a persona voltando. Puxa a persona de volta. Voltando para a persona, ela faz sentido por isso, porque ela tem emoção, né? A persona, você tem que entender o momento em que você entra na jornada de consumo, e aí são tópicos, Bianca, para a gente estudar, sabe? E seria muito importante para o empreendedor que está nos ouvindo se agarrar em 2 ou 3 ou 4 fontes de informação, como o Sebrae, por exemplo, e outras que também sejam tão idôneas quanto, né? E fechar os ouvidos um pouco para tudo que se fala de marketing digital, porque eu também vejo muito empreendedor ficando louco, né? E eu já tive cliente que foi para as fórmulas, se frustrou, daí volta, aí me procura e fala, meu Deus, eu não sei mais em quem que eu acredito, que linha que eu sigo, o que que eu vou atrás, porque é um bombardeio de informações sobre o digital que deixa o empreendedor confuso, ansioso e frustrado, né?